história de Davi é muito interessante, e acho que é um fato que marcou muito a vida dele, é o fato dele ter pensado, ou seja, lembrado da Arca da Aliança. O que Deus usava para falar com o povo era algo tão importante para a nação, para o povo de Israel, que estava abandonada, esquecida, mas por causa de Davi ela voltou a ter relevância, e Deus continuou operando, né? Quando ele trouxe a arca para a casa de Obed-Edom, enfim, foi uma bênção. Sabe o que verdadeiramente pode marcar a sua vida? Há muitas coisas para se correr atrás, para serem feitas, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que trabalhar, mas se tem uma coisa que faz diferença na sua vida em particular, estou falando com você agora, é ter a presença de Deus no seu viver. O homem sem a presença de Deus, ele não é nada. Então, fundamental para o rei Davi, e vou dizer uma coisa, era um homem importante, ele tinha posses, ele tinha o reino nas suas mãos, ele tinha as pessoas perto dele, mas mesmo assim, ele se valia da presença do Senhor para que Deus guiasse a sua vida. O Salmo 23 é a mais nítida expressão disso, porque quando ele está falando de um pastor, e ele tinha experiência com ovelhas, ele também foi pastor. O pastor aqui é a figura de Deus, e nós vamos mais além. O pastor aqui nessa palavra é um tipo maravilhoso do pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus. O pastor que saiu da eternidade e veio dar a vida pelas suas ovelhas, morrer naquela cruz, para que a ovelha pudesse, como nós lemos aqui, né, ter todos esses benefícios aqui que o Salmo 23 declara. Mas o que nós vamos trazer aqui hoje, que nós podemos sim nos converter, começar uma vida na presença do Senhor e ter um estágio, ter estágios de vida, de servo de Deus, que vai nos levar até a eternidade com Deus, sem que o crente ele retroceda ou se desvie do caminho ou perca a bênção do Senhor. Quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, meus irmãos, não havia dúvida, tem muita gente que está vivendo tem muita gente que está assim, olha, se desviou, esfriou espiritualmente, caiu da presença do Senhor, e está dizendo assim, olha, o Senhor, um dia ele foi o meu pastor. Que tristeza, que triste deve ser viver sem a presença de Deus, especialmente se você já conheceu o Senhor, se você já teve experiências com Ele, dizer, olha, um dia eu já servi a Deus, um dia Deus falou comigo, um dia eu tive íntimo do Senhor, Ele foi, mas agora não é mais. Há pessoas que estão dizendo assim, e essa é a que mais tem, viu? Um dia Deus será o meu pastor. Ele coloca lá no futuro, né? Um dia eu me converto, um dia eu vou aceitar o convite para ir à igreja, um dia, quem sabe eu tenha tempo para ir à casa do Senhor, um dia, quem sabe eu me entregue mais a Deus, quem sabe lá no futuro, é aqueles que ficam protelando, né, a bênção. Mas Davi não era assim, e nós não somos assim, louvado seja o Senhor, porque nós declaramos aqui com o nosso coração, não só com os nossos lábios, Jesus é o nosso pastor, Ele é o nosso presente, Ele foi o nosso passado, Ele é o nosso futuro, Jesus é o nosso pastor. E é um estágio da vida do crente, muitas vezes, de quem está se convertendo. O novo convertido, o visitante, né, ele chega na igreja, ele não sabe muito o que acontece na igreja, como que é a vida de crente, coisa e tal, mas Deus começa a falar com ele, porque aqui Deus fala, louvado seja o Senhor, não é? E aí ele começa a identificar com o culto, e Deus está falando comigo, a vida está mudando, as coisas estão mudando, ele se converte. Então Deus, Jesus, passa a ser o pastor da vida dele. Então ele começa a se reconhecer como uma ovelha querida, alguém que tem um pastor para cuidar. Então o primeiro estágio é a fase inicial ali, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então ele já percebe o seguinte, que aqui tem alimento,
que aqui tem águas tranquilas, que aqui existe um refrigério para a vida dele, que Deus agora vai tratá-lo como ovelha. E olha, meus irmãos, nós não estamos exagerando, mas o homem, o ser humano, ele está faminto, ele está necessitado demais. Se ele encontrar uma igreja certa, se ele encontrar uma igreja séria, ele permanece, sabe por quê? Porque a alma dele está sedenta, ele quer alimento para a alma, ele precisa ouvir uma palavra, ele precisa ter descanso no Senhor, porque começa exatamente assim: deitar-me faz em verde espaço. Quer dizer, como o homem está cansado. Vamos abrir um parênteses aqui. Você está cansado? Você está cansado das lutas, das labutas desta vida? Está cansado de ter que pagar conta? Está cansado de não ter emprego? Está cansado de problema de saúde? Está cansado de tanta coisa? Olha, meus irmãos, é isso mesmo. O mundo e o sistema de coisas que estão aí cansam a alma do homem. Mas bom saber que existe um lugar para você descansar. Um lugar onde você pode vir aqui, ouvir uma palavra e ser recolhido. Jesus ele vai ter um carinho, um cuidado todo especial com você. Ele quer te fazer repousar, descansar, quer te tornar uma ovelha querida. Aí quando você entende isso, converteu, sabe que precisa do alimento, que precisa estar na igreja, aí você entende uma coisa: olha, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me. Olha, meus irmãos, não existe nada melhor do que você se converter, saber que aqui é o lugar que Deus preparou para a sua vida, e que a partir de agora Deus vai te ensinar um novo e vivo caminho. Ele vai te guiar por veredas de justiça, por amor do nome dele. Aquele que morreu na cruz, aquele que tem um nome que é maior do que todos os nomes, por esse amor, ele vai cuidar de você, ele vai direcionar a sua vida, vai dizer onde você vai andar, o que você vai ter que fazer agora, o que você vai ter que abandonar, o que não serve mais para você como crente. Meu filho, olha, eu vou te guiar no caminho de justiça. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e aquele que é justo em Jesus, ele conhece o caminho, ele sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele sabe que ele não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas ele tem que andar nos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, essa fase é maravilhosa. O crente começa a descobrir tudo isso. Olha, ele começa a santificar a sua vida, ele não tem mais o desejo de estar no mundo, de andar nos caminhos do mundo, mas ele só quer andar no caminho do Senhor, ele só quer fazer as coisas espirituais, ele luta para estar na igreja, ele quer uma bênção de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Presta atenção numa coisa: tudo isso que eu falei aqui anteriormente retira o vale da sombra da morte? Retira a luta, a prova? Infelizmente não. Nós queríamos que fosse assim, né? Converteu, acabou tudo quanto é tipo de luta, mas não é assim. Mas o que Deus está falando assim? Aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Qual que é a maior luta de todas? A morte. Mas mesmo a morte pode ser vencida, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, louvado seja o Senhor. Porque se Ele venceu, nós também venceremos. Então o que Deus está falando para nós hoje? Que nessa caminhada de crente sua, ainda que hoje você tenha subido à igreja, à casa do Senhor, passando por uma grande dificuldade, por provas, ainda que o seu lar tenha sido desfeito, ainda que você tenha problemas com seus filhos, ainda que o seu casamento não vá bem, tenha certeza de uma coisa: Jesus, Ele é o Deus Emanuel, louvado seja o Senhor. Jesus é Deus conosco. Você pode estar passando por qualquer luta, mas você não deve temer mal algum, porque tu estás comigo, Jesus está conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos,
Com a ovelha existia a figura da vara e do cajado. O cajado era mais light, né? Mais facinho, né? Pegava ali ele era curvo assim, pegava a ovelha pelo pescoço, trazia para junto de si, cuidava, tirava carrapichos, via como estava, focinho, aquela coisa toda. Cuidado do pastor com a ovelha. Então ele usava o cajado que era curvo, todo mundo já viu o cajado, para trazer para junto de si. Agora a vara era para corrigir. Às vezes a ovelha estava querendo sair do caminho, um toquezinho com a vara. Será que doía? Mas ela entrava no caminho de novo. Louvado seja o Senhor. Às vezes a prova que você está passando é para um ajuste. Está sendo duro, está doendo, está difícil. Mas uma coisa, tem a vara, tem o cajado, mas tu estás comigo, louvado seja Deus. Você não está sozinho, nas provas, nas lutas, mesmo que Deus esteja te corrigindo, o Senhor está do teu lado, Ele está te abençoando. Aí, quando você já passou por tudo isso, só resta uma coisa: virar um crente firme. Sabe aquele crente ponta firme, aquele crente bom, que não desiste por qualquer coisa, que não é muito abalado por qualquer coisa, que não perde culto, que valoriza as coisas espirituais. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu faço uma pergunta: a gente tem inimigo ou não? Muitos. Fora o maior de todos que está por aí ao derredor, muitas batalhas, muitas coisas. O inimigo aqui não é para falar de pessoas que são nossos inimigos, mas é para dizer o seguinte: que a gente tem muita batalha na vida, muita guerra a enfrentar, muita coisa a enfrentar. Mas, meus irmãos, Deus está conosco, e Ele vai ungir a cabeça com óleo, e o nosso cálice vai transbordar. Por quê? Porque agora nós somos crentes fiéis e verdadeiros na presença do Senhor. Nada mais vai nos abalar. A nossa carreira está prosseguindo. É quando você vê a firmeza no camarada, na pessoa, na irmã, a ponto dela estar o quê? Cheia ou cheio do Espírito Santo. Unges a minha cabeça com óleo. É aquele crente que já foi batizado com o Espírito Santo. Ele usa dos dons espirituais para governar a sua vida. Ele não só tem, mas ele também recebe, ele ouve, ele atende. A maioria aqui é aquele crente que ele já passou por tantas provas, ele já está calejado, nada vai fazer ele desistir da presença do Senhor. Ele é usado na presença de Deus, porque se ele tem óleo, ele pode oferecer mais óleo para a pessoa também. O cálice dele está transbordando, então ele pode ser um obreiro, quem sabe ser um diácono. Vão passar alguns anos, quem sabe ele vai ser ungido, um pastor, e por que não? Aí a esposa dele é uma serva valorosa, cheia do Espírito, vai ser esposa de um diácono, vai ser esposa de um pastor, de um obreiro fiel, está cheio do óleo, está transbordando o cálice, vai tocar no grupo de louvor, vai ser professora de crianças, tem tantas funções que Deus quer dar a você. Aí você vai dizer assim: mas eu não quero, eu quero ser membro. Não há problema, sabe por quê? Porque se é um membro cheio do Espírito Santo, isso ainda é maravilhoso. Não tem problema. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo já está presente, o óleo tem que estar derramado mesmo. Quero falar uma coisa aqui: exaltar e enaltecer os companheiros que nós temos aqui nessa igreja. Vou fazer até uma coisa diferente aqui. Quero que os 3 diáconos se levantem. Para quem não conhece, conhecer agora. Vai lá. Eu não vou pedir para todos os obreiros levantarem, porque vocês conhecem eles e sabem, mas são homens de grande valor, tanto quanto os diáconos. Mas por que eu estou dizendo isso? Sabe o que aconteceu hoje? Uma igreja que está na bênção, ela não é feita de pastor, misericórdia se fosse só o pastor, mas é feita de homens valentes, de mulheres valentes. Louvado seja o Senhor. Sabe o que esses irmãos fizeram hoje? Eles se reuniram, pegaram aquele kitzinho que agora tem, não está aqui não, né? O kit ceia, que é um negocinho do tamanho dessa coletânea aqui, que você coloca um cálicezinho, mais que um, né? Cabe 3, né? Coloca os elementos da ceia ali e vai levar para a pessoa que não pôde vir. Então, houve a ceia aqui hoje de manhã. Eu confesso para os irmãos, eu falei, senti falta de alguns irmãos aqui, da Shir, da Luciana e tudo mais. Falei, meu Deus do céu,
bem que eles poderiam levar a ceia para esse povo, né? Não precisa nem falar. Eles foram sem que a gente pedisse. Isso é maravilhoso. Isso é sinal de que existe um povo comprometido. Isso é sinal de que existe um povo que quer uma bênção, não só para eles, mas para os outros também. Os obreiros da mesma maneira, meus irmãos. Tem coisas que eu estou, sinceramente, estou me surpreendendo, porque eu pensei em falar e já estão fazendo, porque o cálice está transbordando. Há a bênção do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida deles. E sabe o bom disso? É que os frutos serão colhidos. Porque quando você trabalha para a obra do Senhor, Deus abençoa a vida. Não só de quem está recebendo a visita, a serenata, seja o que for, mas de nós que estamos trabalhando também. Deus vai honrar a vida de vocês. Lembra que nós falamos aqui alguns cultos? Volto a dizer, essa igreja vai crescer, tem um povo do Istabela sedento também, e que vai receber uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Teremos uma igreja naquele lugar. E não é só um trabalho não, viu, irmãos? É um templo. Porque o Senhor vai salvar muitas vidas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, para terminar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus. Então nós dissemos, começou a carreira, seguimos tudo que nós falamos. E qual o final disso? O final disso é bondade e misericórdia. Meus irmãos, eu não encontrei outra definição melhor do que você somar essas duas palavras. Sabe o que vai dar? Vai dar amor. O amor de Jesus por você. É o que você encontrou. Essa bondade, essa misericórdia vão te seguir se você for fiel pelo resto da sua vida, até chegar o dia em que você vai habitar na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que é habitar na casa do Senhor por longos dias? É viver a eternidade. Longos dias, um dia que jamais se acabará. É na casa de Deus, é junto com o Senhor. Onde é a casa de Deus? As crianças devem saber onde é. A casa de Deus é o céu, é a eternidade, e é para lá que nós iremos. Persevere nesta carreira, persevere neste caminho, persevere em ter a presença de Deus na sua vida, e eu tenho certeza de uma coisa: você não vai se arrepender. Deus vai te abençoar muito aqui neste lugar. Nós estamos falando aqui com visitantes. Abraça essa bênção, e Deus ele vai te abençoar muito, muito ricamente. Amém? Nós vamos cantar um louvor. Feche seus olhos agora. Deixe a bondade, a misericórdia do Senhor alcançar a sua vida. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Nosso pastor, pastor da igreja, da sua vida. Nada me faltará. Aleluia. Cuida do teu povo, Senhor. Refrigera, Senhor. Aleluia. Sinta o Senhor nesse louvor. Feche seus olhos. Deus está falando com você. Refrigera, Senhor. Amor que alcançou a nossa vida. Aleluia. E não posso mais lutar. Senhor Deus.
orar sozinho.